Vamos entender essa delta melhor, com quem é do ramo, enfim, quem saberia explicar melhor. Dr. Rodrigo Todaro, pela sua gentileza, eu sei que estamos interrompendo até o seu próprio atendimento aí dos pacientes, mas é importante para a grande audiência que o programa tem saber do senhor essas coisas todas. Dr. Rodrigo, bom dia. Bom dia, Daécio. Bom dia, Dalberto, a todos da Rádio Saudade. O que essa delta final de contas tem de diferente das outras, pelo que já se pode saber? Essa variante indiana, Daécio, ela tem um potencial efeito transmissível muito maior que as anteriores, né? Então, chega de 40% a 60% daquela variante original da China. Então, ela tem um potencial de transmissibilidade maior. E os sintomas, parece que são sintomas que não são muito semelhantes àquela variante anterior. Por exemplo, não tem tanta perda de olfato. Os sintomas característicos dessa variante Delta são dor de cabeça, dor de garganta, sintomas gripais, que confundem muito nessa época do ano. Então, os pacientes acabam achando que é uma gripe, um resfriado comum, ou até uma crise de rinite alérgica, e acaba transmitindo o vírus, sem saber que está contaminado com o coronavírus por essa nova variante. Quer dizer, ele confunde os sintomas com doenças, para complicar ainda mais, bem desta época, né? Rinites. Exatamente. A gente tem observado, os pacientes acabam nos procurando e até nós, né, que estamos atendendo, acabamos pedindo o teste, mas assim, para descartar e acaba confirmando. E os pacientes bem clinicamente, sem sintomas graves, né? E a gente sabe que a variante Delta tem um potencial de transmissão muito maior que as outras, porém a gravidade ainda não se sabe se ela é mais ou menos grave que as anteriores. Né? Mas é importante ressaltar esses sintomas que são muito característicos de uma gripe comum, uma rinite dessa época do ano, e a pessoa acaba propagando esse vírus na comunidade. Isso é muito preocupante, ainda mais agora na entrada do inverno, que as pessoas se aglomeram mais em ambientes fechados e com a abertura abertura parcial e nos próximos dias aí, né, das atividades, né? Quer dizer, essas variantes aí são formas de o vírus ir desviando da defesa que o ser humano está impondo para ele, né? Perfeito, ele vai criando algumas mutações. Essas mutações numa proteína chamada proteína S do vírus, e ele acaba tendo esse mecanismo, criando esse mecanismo para desviar dos medicamentos, desviar da vacina, se perpetuar, né, entre nós, né, e de várias formas. Então, isso acaba acontecendo como todo quadro viral, todo agente infeccioso viral, acontece isso, né? E o coronavírus parece que tem essa característica de ter essas mutações, e isso a gente não sabe até quando ele vai continuar tendo essas mutações e como ela vai se comportar daqui para frente. Mais grave, menos grave, maior potencial de transmissão ou não, maior ou menor resistência às vacinas. Isso só o tempo e a ciência que vai dizer daqui para frente, né? Sim. Agora vamos tratar aqui sobre a questão da vacina. Essa vacina tem até aqui, do que se pode observar, a vacina que nós estamos tomando aqui no Brasil, já tem algum estudo, alguma literatura, algum relato da observação médica brasileira sobre se essas vacinas conseguem conter os malefícios desta variante propriamente, Todaro? Essa vacina, a vacina do vírus inativado, né, que é a Coronavac, isso saiu um estudo anteontem, e é um estudo chinês, inclusive, onde mostrou que ela é eficaz com a segunda dose para essas novas variantes. Então, ela chega a 75% de proteção contra as variantes Delta. E esse vírus é a Coronavac. A AstraZeneca, a Pfizer, que a gente tem disponível, e a Janssen também tem uma proteção. O que acontece, Décio, é assim, essa proteção ela é
atingida quando o paciente fez a segunda dose, atinge a imunidade completa, a imunização completa. Com a imunização parcial, com a primeira dose, ela não protege, ou seja, 13% apenas de proteção com a primeira dose contra essas variantes delta, segundo esse estudo chinês. Então, o problema está sendo esse, não está avançando adequadamente como a gente gostaria a segunda dose, e o vírus acabou chegando nessa hora. E a proteção parcial não protege. Então, nós estamos ainda bem vulneráveis com relação a essa nova variante, na situação atual da imunização aqui na nossa cidade, no estado de São Paulo como um todo. Porque no combate às demais variantes, desde a inicial quanto a da Amazônia, como ficou chamada popularmente e tudo, a gente já percebeu a eficácia da vacina nos próprios pacientes, porque hoje a gente estava falando aqui do número de pacientes. Ontem, por exemplo, tinha um só na enfermaria do hospital, hoje 2, mas enfim, são números bem baixos, perto do que vinha antes. O que significava dizer, sem dúvida nenhuma, que a vacina fez um grande efeito contra aquelas variantes, né? Então agora fica essa expectativa, vamos ver como é que essa vacina vai atuar com a Delta, porque ela virá, não virá, doutor? Sim, o Rio de Janeiro já é o epicentro do país, né? Já tem casos bem mais documentados que o restante do país. Em São Paulo, no estado de São Paulo, já mais de 230 casos. Na cidade de São Paulo, 170 casos. Isso está chegando até nós. E vai chegar porque é um vírus que vai mutando, vai se modificando e para se sobreviver, né? Para se manter vivo, né? Para se disseminar dessa forma entre nós. Mas a proteção é atingida até com a segunda dose. E quanto às formas graves, a gente sabe que também ela protege a Coronavac e contra os casos de pneumonia. Sei. O problema é que tem que ser feito a segunda dose. Bom, agora é aguardar para ver. O que é certo, parece que inevitável, é que a Delta vem. Sim, vai vir, a gente não sabe quando vai chegar, a gente não tem um sequenciamento genético para detectar, né, em todos os casos que a gente faz a dosagem do PCR, a gente não faz o sequenciamento genético em todos. Então, para saber se tem ou não essa variante, teria que ter um sequenciamento genético. Isso a gente não tem. Então, a gente supõe que os novos casos que vão chegar agora em meados de setembro já sejam dessa variante Delta. Isso através dos dados que estão chegando até nós. Mas confirmação laboratorial, se é ou não a Delta, isso através do sequenciamento genético apenas. Tá, e os testes que hoje são feitos para dar positivo ou negativo, enfim, os testes que são usados, eles servirão para detectar se é Delta ou não? Tem que ser um teste específico. Exatamente. Quando a gente tem um caso sintomático, a gente tem um período que a gente consegue fazer o teste do cotonete, que é um PCR, ou o teste do antígeno, que é aquele teste rápido. São os dois testes que a gente costuma solicitar entre o 3º ao 7º dia do início dos sintomas. Sei. Porém, esse teste, ele não dá o sequenciamento genético e não sabemos qual tipo de variante está tendo, se é a variante Delta, se é a variante Gama, se é a Alfa, enfim. A gente sabe que é o vírus, porém não sabemos qual dessas variantes, através dos testes que a gente tem disponíveis hoje. Mas dá para saber que, mesmo sendo ele, existe ali o coronavírus. Exatamente. A gente sabe que tem o vírus na cavidade nasal, oral, a pessoa está contaminada. Nesse caso, já é feito todo o protocolo de isolamento, 10 a 14 dias, e observação, monitoramento dos sintomas. Agora, qual cepa, se é a Delta ou não, isso só através do sequenciamento genético. Bom, eu também o exame tem que ser encaminhado para um laboratório de referência, é um exame caro, e a gente não tem condições de fazer em todos os pacientes que são testados através do PCR ou através do teste do antígeno,
pelo cotonete, Não, pelo suave nasal. Importante, pelo menos, que o teste tradicional vai indicar que tem. E aí é uma questão de tratar, porque o tratamento que pode ser imposto ou disponíveis aí sempre será o mesmo, doutor. Perfeito, Décio. O tratamento é o mesmo, né? Então, consiste no monitoramento, consiste nos pacientes sintomáticos, tratamento, um acompanhamento para ver se ele não vai evoluir, e pode ocorrer entre o 7º e o 10º dia, uma inflamação do pulmão. Então, isso não muda, seja qual dessas variantes que a gente está tendo no momento. Bom, já deu para entender até aqui, pelo menos, que o Delta ele propaga muito mais rápido, porém não chega à mesma gravidade que as outras. Aí vem a minha pergunta: ele é que não é tão grave assim, ou ele infecta dentro de um universo invariavelmente de pessoas vacinadas e a vacina é que ameniza o impacto? O que o senhor acha? É um raciocínio lógico, porque atualmente os pacientes que não foram vacinados ainda estão na faixa aí dos 12, 17 anos e abaixo dos 50. Então, teoricamente, tem um sistema imunológico melhor, mais protegido. Então, teoricamente, a doença não vai evoluir de uma forma mais grave. Por outro lado, também temos aquela situação, né? A vacina não protege a todos. Então, você pode contrair em qualquer faixa etária, mesmo sendo vacinada. Sei. Então, nós estamos vendo casos de infecções em pacientes vacinados, pacientes idosos, pacientes de meia idade, que foram vacinados. Então, eu não sei se esse raciocínio serve, porque também podem atingir pessoas de faixa etária maior, já estando vacinados. Né? É claro que o contingente maior ainda não foi, e a parcela da população mais jovem tem um sistema imunológico mais reforçado, mais defesas que um paciente idoso. Mas até que idade, né? Porque eu fico pensando nesses jovens, nesse momento que estão sendo vacinados, adolescentes e jovens aí, o sistema pulmonar, por exemplo, de uma pessoa, ele está maduro, está pronto para corresponder a essa molecada que cresce rápido e tal. Hoje em dia parece que eles crescem mais rápido que no meu tempo, né? O pulmão desse adolescente, tudo, quando é que ele termina? Quando é que ele fica adulto? Ele fica adulto, por exemplo, ao ponto de ter todas as defesas que poderia ter? Isso a partir de 4 ou 5 anos, né? De idade, a gente já tem um sistema imunológico bem formado, né? Então, a pessoa já tem um pulmão maduro, saudável, para responder às agressões, né? Eu acho que o adolescente já está com o sistema imunológico e capacidade pulmonar dele preservados para ele responder bem a agressões virais, bacterianas, enfim. Claro que com as devidas vacinas, né? Gripe, pneumonia, os cuidados, enfim. Claro que a gente tem que saber se o paciente já tem uma imunodeficiência ou não, a doença pulmonar ou não, mas em geral a adolescência já tem um sistema imunológico bem formado. Olha, atenção, gente, que os sintomas dessa delta se confundem muito com rinites. Como é que tem outra it lá? Tantas ites, né, meu Deus? Sinusite, essas coisas todas. E ele vem com esse disfarce aí que pode confundir. Então, sempre em situações que você já teve, por exemplo, eu tenho sinusite, de vez em quando ela dá um sinalzinho de vida, mas durante a pandemia, doutor, por exemplo, eu não me preocupei muito, porque eu já me conheço, sei, começa a doer a testa aqui, a bochecha e tal, a gente já sabe o que é, né? Então não me preocupava muito em confundir isso com qualquer sintoma de Covid, né? Como de fato não era. Só que agora, quem tem, e é muito comum, né? Sinusite, rinite, essas coisas aí, quando tiver agora vai ter que ficar atento, né? Testar, pelo menos, é isso? Sim, qualquer caso suspeito, sintomas gripais, essa variante, a gente tem visto que dá muita dor de cabeça, dor de garganta, tosse. Ela não costuma ter tanta perda do olfato e paladar como na variante anterior. Sintomas gastrointestinais, enfim.
confunde muito, né? Então, o paciente tem que, ao começar a ter sintomas gripais, ficar atento, ter um certo isolamento e a partir do 3º dia dos sintomas fazer o teste. Testa. O Pelo certo é menos testar. para a gente já isolar esse paciente, não deixar ele circulando e não ter uma contaminação maior da população. Nossa, doutor, eu fico imaginando teu consultório como deve estar esses dias, com ar tão seco, poeira, um poeirão danado. E essas doenças só vão se resolver melhor quando voltar o período regular de chuvas. Com certeza. Agora tem a queimada, tem a queda de temperatura, essas oscilações, somado ao vírus, né, ao coronavírus. Esse ano a seca foi muito grande, as queimadas também. Então, com certeza a demanda aumentou muito. Eu acho que assim que houver uma chuva, assim que o tempo, né, melhorar, a umidade relativa do ar atingir 60%, a gente vai ter uma redução desses casos respiratórios. E talvez assim a gente consiga até diferenciar o que é uma coisa ou outra, porque até nós estamos aprendendo no dia a dia. Pacientes sintomáticos, é aquela rinite que ele tem todo ano, é aquela crise de tosse, aquela faringite que ele tem todo ano, ou se é o novo coronavírus. A gente também, muitas vezes, se vê nesse dilema, né? E com isso acaba tendo que testar para ter essa confirmação diagnóstica, né? Podemos ter ainda alguma ondinha de frio aí, como o resto de inverno, algo assim, mas a tendência é de calor, já temos dias bem quentes agora, né? Os dias já são bem mais quentes. O vírus, seja qual variante for, chegou-se a dizer que no inverno é que facilita a vida dele em prejuízo do ser humano e que no verão é mais fácil combater. Hoje, depois de um ano e tanto, aí, um ano e meio mais, faz algum sentido essa teoria ainda? Isso no início se pensava que nós nem teríamos, né, no clima tropical como o nosso, a disseminação do coronavírus. A gente viu que foi modismo, né? No início achava-se que a máscara era só para quem estava sintomáticos, respiratórios. Hoje a gente tem usado em larga escala. Então isso a gente aprendeu muito nesse 1 ano e meio, né? Agora, o que a gente sabe? Ambientes fechados, aglomeração, não uso de máscara, e a poluição ambiental faz com que o vírus se dissemine mais rapidamente, né, com uma distância maior. Então, isso a gente sabe, né? E são coisas que a gente vem aprendendo no dia a dia. O que a gente tem que ter ainda é essa cautela, essa preocupação, manter os cuidados, né, que a gente já sabe que estão largamente difundidos, e a vacinação avançar o quanto antes para a 2ª dose, para aí sim ter uma proteção completa. Muito bem. Da população. Doutor, sei que aí a gente interrompeu o seu atendimento, o consultório deve estar cheio mesmo, imagina nessa época um pneumologista trabalha dobrado, né? Mas pela sua gentileza, humildade, simplicidade e carinho conosco aqui, mais uma vez eu agradeço sua entrevista sempre, ontem inclusive no Bela Saúde, lá com a Cristina, né, e com o Scudeler, também que bela entrevista que você concedeu. E dizer que Matão, graças a Deus, tem nessa área de pneumologia esse grande profissional que a gente recorre, é quem cuida da gente aqui também, né? Que a gente precisa sempre ter os cuidados aí de um bom médico, e o Dr. Rodrigo sempre é o nosso médico de confiança também. Mas não nesse caso aqui, agradeço desta vez sim pela sua disponibilidade, por parar o seu trabalho e por saber que essa grande audiência também se reveste de uma grande importância a sua entrevista para a população. Muito obrigado e bom dia, doutor Rodrigo. Eu que agradeço, Daércio, espero que tenha esclarecido a população, e um grande abraço para vocês aí.